O trabalho e a formiga. Estamos aqui na Gota de Sabedoria, capítulo 10. Essa é a porção de hoje. A gente vai entender um pouco também que nós podemos aprender com a formiga. Mas o mais interessante ainda do que simplesmente aprendermos com a formiga é entendermos que a sabedoria que vem de Deus, ela olha para nós e ela não distingue, ela não separa a nossa vida prática, a nossa vida secular da nossa vida espiritual. Deus nos vê de forma integral, de forma íntegra. Então, assim, essa porção vai falar um pouco sobre isso. Você vai entender que você precisa olhar para a sua oportunidade de trabalho, de fazer aquilo que Deus vocacionou você para fazer, de maneira que você está fazendo e você está cultuando, você está agradando a Deus, você está prestando um culto. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu quero te chamar para esse tempo de oração. Deus, obrigado, Deus. A tua porção de sabedoria que tem nos enriquecido, Pai, o nosso saber, o nosso conhecimento, tem nos feito, cada um de nós, homens, mulheres, mais sábios, Pai. Abra mais uma vez, Senhor, nossa capacidade de compreender seu texto. Em nome de Jesus, afaste de nós, Pai, toda negligência, toda preguiça que impede, Deus, a prosperidade também de agir na nossa vida, Senhor. Que o nosso coração, Deus, esteja disposto, que a nossa capacidade de, Senhor, de aplicar, Deus, essa verdade, essa sabedoria que temos recebido aqui, possa mudar, Senhor. Oh, Pai, o nosso caminhar, a nossa rotina, a nossa vida dentro e fora da nossa casa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, aqui quero destacar aqui, queridos, alguns versos aqui do capítulo 10 de Provérbios 4. Mas antes eu queria falar com você o seguinte, é que o sábio, ele dá início aqui a uma sessão de novos ensinos baseado nessa atenção ao trabalho, né? Na nossa lida diária com o trabalho. Como que nós enxergamos, qual a nossa concepção bíblica acerca do trabalho, né? E ele apresenta contrastes direto para com a vida prática, né? Hoje o foco é a nossa relação com o trabalho e o nosso caráter. Essa sabedoria bíblica, ela não vai separar. Ela não separa, não distingue o que nós falamos aqui. Você é um homem profissional naquilo que você faz, mas você também é um homem espiritual, que você se relaciona com seu Deus. E Deus não vê essa vida separada. Deus não vê essa vida que acontece, a vida profissional que acontece de segunda a sexta e a vida espiritual que acontece normalmente nos finais de semana, não. Deus não enxerga assim, Ele enxerga você um homem íntegro, por completo. O verso 22 nos lembra que é a bênção do Senhor que traz a verdadeira riqueza, também relacionando a prosperidade com o trabalho, mas entendendo que, por mais que nós venhamos a ganhar tanto recurso financeiro, gerar tantos bens e riquezas com o nosso trabalho, é importante entendermos que não é o dinheiro, a quantidade que reflete a prosperidade, a bênção na nossa vida. Mas o que reflete a nossa prosperidade é a bênção de Deus, sabe, liberada sobre tudo aquilo que nós fazemos. Então o texto ensina isso. Falando um pouco sobre esse associado que existe entre a prosperidade, né, e o trabalho, a gente vai ver que a prosperidade saudável é um fruto de um binômio, vamos dizer assim, um binômio. Diligência mais bênção de Deus. O versículo 4 alerta que a mão remissa, o que é a mão remissa? Preguiçosa ou descuidada, né? É o caminho para a escassez, enquanto a dedicação é o que gera fruto. Enquanto um homem responsável, uma mulher responsável que trabalha diligentemente, com responsabilidade, é que abre a porta para que haja prosperidade na vida. No entanto, é importante dizer que o trabalho sozinho não é tudo, né? Não é o que nós precisamos para prosperar. O verso 22 nos lembra que como eu disse, a bênção de Deus, né? Que nos faz prosperar. Aquela que não traz angústia ou dores, ou seja,
O texto de Provérbios, capítulo 10, verso 22, fala que a bênção de Deus sobre nós, ela nos faz prosperar, mas não acrescenta dores nem sofrimentos. Trabalhar com sabedoria é entender que fazemos a nossa parte com excelência, mas nossa segurança vem de Deus e da nossa integridade. Isso está lá no verso 9, né? O sábio aproveita as oportunidades no tempo, presta atenção nisso. O sábio aproveita as oportunidades no tempo, ou seja, no verão, na estação onde há uma distribuição ali de chuvas e de calor de forma bem regular. Enquanto o tolo dorme no momento de agir, ou seja, enquanto o sábio ele estabelece, escolhe a melhor estação para prosperar, para trabalhar, para produzir, o tolo ele fica dormindo no momento mais oportuno, o preguiçoso. E agora eu quero trazer destaque a alguns versos aqui do capítulo 10. Por exemplo, o verso 4 fala assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A mão, quando o texto fala de mãos, fala de força de trabalho, de capacidade, de habilidade para produzir bens e riquezas. O verso 5 fala assim: o que ajunta no verão é filho ajuizado ou sábio, mas o que dorme na cega no momento de colher é filho que envergonha. O verso 9 vai falar: quem anda em integridade anda seguro. Integridade, a palavra integridade quer dizer completo. Quem anda de forma completa anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ou seja, não ficará no anonimato. Aquele que perverte a sua capacidade de ser um bom trabalhador, também esse preguiçoso vai ser revelado. Verso 22, nós repetimos aqui: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E esse também é o nosso versículo de ouro, né? Ele que vai tratar sobre a bênção do Senhor que nos enriquece, não acrescenta dores. E eu quero trazer aqui, e só também, né, uma reflexão minha, que só prospera aquele que de fato trabalha. Se você quer ser um homem próspero, ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, você precisa, sabe, dedicar ao trabalho. Você ficar, sabe, só orando, né? A oração ela é uma bênção na nossa vida, precisamos de vida de oração, mas precisa haver também ação, né? Acho interessante quando a gente vai olhar a composição da palavra oração ela se divide em dois significados, né? Que completam unindo ali as duas partes, né? Orar mais ação, né? Orar é um momento que nós dedicamos a nós entrarmos no mundo espiritual para gerarmos algo que nós cremos. Mas há um momento que nós devemos nos lançar à prática, lançar nossos braços, nossas mãos para executar. Então é oração mais ação, orar mais ação. E então eu quero trazer agora a questão prática, o que nós podemos trazer de aplicação prática para essa porção que nós aprendemos hoje. A sabedoria de hoje foca na nossa postura diante das tarefas diárias e da nossa honestidade. Diligência de coração. Avalie então a qualidade do seu trabalho hoje. Você tem feito o mínimo necessário ou tem sido diligente? O que você responderia para si mesmo? Você tem feito o mínimo necessário ou tem sido diligente com o que você tem que fazer? Lembre-se que o seu trabalho é culto a Deus. A palavra culto, ela gera também algo interessante. Entende isso? A palavra culto, ela gera a palavra cultura. E quando nós vamos olhar a palavra trabalho, se você for olhar a origem etimológica da palavra trabalho, ela está conectada diretamente com a palavra culto. Então, quando você está trabalhando, você está gerando um culto. E na medida que você faz isso todos os dias, você gera uma cultura. Então, o seu trabalho, o seu dia a dia é um culto a Deus e você então estabelece uma cultura de adoração a Deus por meio daquilo que você faz profissionalmente.
Faça o melhor, mesmo que ninguém esteja vigiando você. Tem algumas pessoas que elas não são honestas consigo mesmo, nem com os patrões, não é mesmo? Elas algumas vão procurar fazer o melhor, demonstrar que está fazendo com excelência, quando o patrão ou o gerente ou o fiscal está perto. Quando ele se afasta, a pessoa deixa de ter zelo e faz as coisas de forma bem relaxada, relapsa, né? Mas o sábio, ele tem esse compromisso com o seu patrão, ele tem esse compromisso com os seus valores, com os seus princípios. Integridade nos ganhos. Ouça isso. A sabedoria nos alerta que o lucro obtido de forma errada, de forma escusa, né, não tem valor duradouro. Prefira então o caminho da integridade. Está lá no verso 9. Prefira o caminho da integridade, pois ele oferece segurança. Se houver algo torto em seus negócios ou rotina, endireite hoje. Então, o provérbio está trazendo você também para esse nível, sabe, de honestidade, sabe, de lealdade. O desafio do dia para a porção 10 de provérbios hoje é o desafio da mão diligente. Hoje você não vai apenas cumprir tarefas, né? Não vai apenas cumprir mais uma tarefa. O seu desafio é identificar uma tarefa que você tem adiado ou você tem procrastinado. Você vai identificar essa tarefa, né, preguiça, seja qual for o motivo ou medo, né, e resolvê-la então logo nas primeiras horas do dia. Hoje esse é o seu desafio. Além disso, antes de iniciar o seu trabalho, presta atenção nisso, os seus afazeres domésticos, faça uma breve oração, dedicando suas mãos ao Senhor, consagrando mesmo, sabe, a sua força de trabalho, a sua capacidade de trabalhar, a sua habilidade, consagrando isso a Deus hoje, pedindo a Ele que abençoe o fruto do seu esforço, o fruto do seu trabalho, sabe, os resultados que você pode trazer, né? Então, assim, o fruto do seu esforço para que haja, né, então, ou melhor, para que não haja, para que você seja livre de todo sofrimento e de toda dor. Mas você possa fazer isso com alegria. Então aceite esse desafio, sabe? Considerando que amanhã você vai também trabalhar e que todos os dias você tem reconstruído essa cultura, sabe? Tem esse entendimento do que o local que você trabalha ou o que você faz é uma bênção para Deus também. Deus olha isso como algo maravilhoso. Deus identifica isso, é uma bênção para você e Ele identifica isso como um culto agradável. Amém? Que esse texto, essa porção de hoje de Provérbios possa mudar a sua forma de compreender o trabalho e a sua postura diante também do trabalho. Deus te abençoe. Amanhã nós retornamos aqui com a porção 11, Gotas de Sabedoria, capítulo 11. Te espero aqui amanhã. Não deixe de compartilhar o link dessa mensagem, não deixe de curtir nas nossas redes sociais e de comentar também. Tá? Amanhã a gente retorna. Fica com Deus. Tchau. Deu quantos aí, Tom?